Oi, pessoal! Vamos dar início a mais uma disciplina, estabelecimentos de carnes e derivados, mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Lara Bonfim, eu sou médica veterinária, formada pelo FMG, tenho especialização e mestrado em tecnologia e inspeção de produtos de origem animal, doutorado em zootecnia na área de produção animal, todos pelo FMG, e atuo na indústria frigorífica, há mais de 18 anos, como médica veterinária, responsável técnica e pelo controle de qualidade, em abatedouros frigoríficos de bovinos e suínos e em unidades de beneficiamentos de carne e produtos cárneos também. Então a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência aí na indústria, e na área acadêmica também, na parte de legislação, para que vocês possam ter mais conhecimento, e saber atuar nessa área de estabelecimentos de carnes e derivados. Então vamos lá. Primeiramente, o objetivo dessa aula, o objetivo da disciplina. Após assistir a disciplina de estabelecimentos de carnes e derivados, o aluno será capaz de entender os critérios legais de classificação dos estabelecimentos de carnes e atuar de forma prática no processo de registro dos mesmos, descrevendo as atividades industriais que poderão ser realizadas desde o abate até a obtenção dos cortes cárneos, dos derivados e dos subprodutos do abate também. Então, essa disciplina ela tem como objetivo, trazer ao conhecimento de vocês a classificação oficial dos estabelecimentos, quais são as operações que podem ser realizadas em cada estabelecimento, porque nós sabemos que isso é uma exigência legal e quando a gente vai fazer o registro da empresa, essas atividades elas têm que estar descritas nessa documentação. Então, um dos objetivos também é auxiliar as empresas no processo de registro do estabelecimento, bem como no desempenho das atividades previstas para cada classificação legal. Legal aqui, gente, que está de acordo com a legislação, tá? Bom, essas classificações, elas foram recentemente, alteradas, modificadas, de forma que esse processo ele se tornou bem simples. Vamos ver um pouco rapidamente o histórico e a importância da inspeção de carnes no Brasil, para a gente contextualizar, para a gente entender esse processo, por que nós chegamos, como que a inspeção de carnes evoluiu no Brasil, como que a legislação evoluiu até chegar à classificação oficial que nós temos hoje. A legislação para a classificação dos estabelecimentos de carnes e derivados e os tipos de classificação dos estabelecimentos de carnes e derivados. Então, nós temos a classificação em abatedouro frigorífico e em unidade de beneficiamento de carnes e produtos cárneos. Recentemente, como eu disse, essa classificação ela é bastante recente e foi alterada há pouco tempo. E nós vamos ver também as outras classificações previstas na legislação para os estabelecimentos de armazenagem, que aí nós muitas vezes utilizamos esses estabelecimentos para armazenar carne e produtos cárneos, e os estabelecimentos de produtos não comestíveis, que também fazem parte da nossa rotina industrial. Muitas vezes a gente tem que enviar despojos, subprodutos para serem processados nesses estabelecimentos de produtos não comestíveis. E vamos ver também os critérios de localização dos estabelecimentos de carnes e derivados. Esses critérios eles são muito importantes quando do registro do estabelecimento, da solicitação aí de aprovação de projeto. Por quê? Porque existem critérios legalmente estabelecidos para o registro desses estabelecimentos. Então, a gente vai ver tudo nessa disciplina, tá? Para que vocês estejam aptos a orientar os empresários quando vocês forem procurados aí para prestar consultoria ou assessorar a empresa no momento de aprovação de projeto e do registro. A ideia é que vocês estejam seguros, preparados para fazer as orientações de forma correta, ok? Qual que é a bibliografia dessa aula? As legislações, então o decreto 9.013 de março de 2017, que aprovou o regulamento, o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, o RISPOA, e a sua alteração, que é o decreto 9.069 de 31 de maio de 2017, que alterou o decreto 9.013. Então, essas duas legislações são as referências que nós vamos utilizar nessa aula, além da portaria 711 e da norma de inspeção de carne bovina. A portaria 711, ela vai se aplicar, a norma complementar referente ao abate de suínos e processamento de carne suína, e ela vai se aplicar justamente naqueles critérios relacionados aos estabelecimentos que abatem e processam carne suína.
ok? Ela é de 1995, então são as normas técnicas de instalações e equipamentos para o abate e a industrialização de suínos, de novembro de 1995. E temos também a norma de bovino, que é uma norma que não tem numeração, tá? Inspeção de carne bovina, padronização de técnicas, instalações e equipamentos para bovinos, currais e seus anexos e as salas de matança. Essa norma ela teve a sua primeira edição em 1971 e ela foi atualizada em novembro de 2007, ok? Mas a gente só vai usar essas duas legislações quando nós nos referirmos ao abate específico de bovinos e de suínos de forma complementar. E existe também, né, eu coloquei aqui para vocês uma bibliografia complementar, que são alguns autores aí clássicos, né, de inspeção de carnes, os professores Prata e Fukuda, Fundamentos de Higiene e Inspeção de Carnes, Pinto, Inspeção e Higiene de Carnes, e o professor Pardi, né, de Goiás, Ciência, Higiene e Tecnologia de Carnes, ok? Que vocês vão conseguir entender melhor esse processo da evolução dos estabelecimentos de carnes e derivados no Brasil. Bom, agora a gente vai passar para o conteúdo propriamente dito. Vamos começar estudando os estabelecimentos de carne, mas a gente vai contextualizar um pouco como que esses estabelecimentos evoluíram aqui no Brasil. De forma bem rápida, a gente vai trazer um pouco o histórico e a importância da inspeção de carnes no Brasil. Então, tudo começou na época, né, do Brasil colônia ainda, na época do final do Império, e que não existiam frigoríficos no Brasil. Não existia o frigorífico que a gente conhece hoje, né, claro. Eram chamados postos de abate ou matadouros municipais que produziam a chamada carne verde ou carne quente, sebo e couro. Por quê? Porque não eram conhecidas o processo, né, de obtenção, de processamento, de derivados, de miúdos, né, praticamente não aproveitava nada. A parte de aproveitamento de subprodutos era bastante limitada. Era basicamente a carne, o sebo e o couro. E aí, então, na fase pré-industrial, houve a instalação das primeiras charqueadas, né, no Rio Grande do Sul e em alguns estados do Nordeste, e essas charqueadas, então, elas se estenderam para outros estados. Por que foi a charqueada e não foi um outro tipo de estabelecimento? Essa classificação de charqueada, ela nem existe mais, né? Ela foi revogada no RISPOA 2017, porque não tinha geladeira, né? Não tinha refrigeração, não tinha energia elétrica. Então, a única forma de conservação que era utilizada era com o uso do sal. Então era tudo muito rudimentar, era tudo muito simples, né? As cidades, as vilas, os arraiais não existiam, não tinham estrutura para poder realizar o abate desses animais. E eram feitos, então, realizados os chamados postos de abate, em que o gado era levado, abatido, né, como se fosse no curral mesmo, e então a carne era comercializada, claro, sem inspeção. E na região sul, né, houve a instalação de um grande número de charqueadas, algumas delas existem até hoje, né, é um clássico aí da região sul, principalmente na região de Pelotas, em que essas charqueadas existiam, abatendo um número considerável de animais para a época, era um número alto, né, para a produção de carne bovina salgada. E essas charqueadas também, elas se instalaram na região nordeste do Brasil. E aí, em termos de legislação, era tudo muito rudimentar. Em 1909, houve a criação da Diretoria de Indústria Animal. Em 1910, a criação do Serviço de Veterinária. E em 1911, a regulamentação desse serviço de veterinária, sendo exigida a inspeção sanitária de matadouros, entrepostos frigoríficos e dos estabelecimentos de laticínios. Então, aqui que tudo começou, né? A legislação mesmo, a que existe aqui no Brasil, ela tem esse histórico, né? E iniciou lá em 1909. Aí aconteceu um grande episódio, né, um grande marco para a indústria de carnes no Brasil, que foi a Primeira Guerra Mundial. Nessa época houve um desabastecimento, né, externo, e o Brasil, juntamente com a Argentina, Uruguai e Paraguai, passou a fornecer carne, a exportar carne. E houve então a necessidade do aumento de abastecimento de carne, não só no mercado interno, mas para o mercado externo também. E com isso, houve a instalação aqui no Brasil, foi o grande acontecimento, né, que foi a instalação dos chamados frigoríficos anglo-americanos, que vieram para o país no início da guerra e trouxeram alguns conceitos que nós não conhecíamos, como o aproveitamento total do boi. Não estávamos mais naquele estágio de só o couro, o sebo e a carne verde. Aí agora eles trouxeram esse conceito de aproveitar todas as partes do animal, inclusive miúdos, né?
Apresentaram também exigências com relação ao peso e à idade dos animais, de maneira que esses animais fossem abatidos mais jovens, porque era uma exigência do consumidor estrangeiro. No mercado interno não tinha tanta exigência, mas olha só, nessa época já havia a exigência do mercado externo. E aí os animais passaram a ser mantidos em invernadas, né, nos melhores pastos. Para quê? Para que eles ganhassem mais peso, para que eles tivessem um acabamento melhor. Então, esses frigoríficos, olha só, um acontecimento na vida da cidade, a inauguração do frigorífico Anglo, na cidade de Barretos, né, em 1930. Então, e aqui o veículo de transporte, de distribuição de carne. Essa vinda dos estabelecimentos, né, dos frigoríficos anglo-americanos para o Brasil é que foi o marco inicial da indústria frigorífica, em virtude de quê? Da tecnologia que eles trouxeram, que não era uma tecnologia conhecida para a gente. E em 1915, então, né, já acontecendo aí a Primeira Guerra, surgiu o primeiro regulamento, denominado Serviço de Inspeção de Fábricas de Produtos Animais. Então, olha só, Decreto 11.462, de 27 de janeiro de 1915, né? Eu gosto muito dessa parte, eu acho bem bacana para a gente entender, porque muitas coisas que nós temos hoje são reflexos do que foi no passado. Inicialmente, os serviços de inspeção, né, efetivos devido às exportações de carne desde a Primeira Guerra eram feitos por veterinários estrangeiros, contratados e por médicos, né, porque a primeira turma da Escola de Agricultura e Medicina Veterinária só se formaria no Brasil em 1917, no Rio de Janeiro. E então, até 1921, essa área de inspeção, ela era dominada por médicos. Ela era realizada por médicos, principalmente médicos microbiologistas. E aqui a gente já vê, né, uma estrutura bem simples, muitas mulheres trabalhando de vestido, né, de vestido, saias, sandálias, e é uma estrutura, a gente olha, né, e vê o quanto a indústria evoluiu. E em 1928 teve a criação das instruções para reger a inspeção sanitária federal de frigoríficos, fábricas e entrepostos de carnes derivadas. Então, o que a gente está vendo? Uma evolução da nossa legislação, né? Inclusive com nomenclaturas bem mais antigas, né? Nomenclaturas que hoje elas foram atualizadas à realidade das indústrias brasileiras. E em 1934, aqui é uma charqueada, né? Olha aqui os varais de charque, a carne pendurada, salgada, né, no sol. E em 1934 já houve o domínio absoluto do médico veterinário em suas áreas de competência, ok? E aí veio então a Segunda Guerra Mundial e novamente o Brasil se viu diante de uma situação que o privilegiou, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele passou novamente a ser, né, o maior exportador de carne bovina do mundo, juntamente com a Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? Então, o Brasil, ele já tem essa tradição de ser o maior exportador de carne bovina do mundo, de ser um grande exportador e figurar no mercado internacional em posição de destaque. Não é de agora, né? Tem muito tempo isso, desde a época da Primeira Guerra Mundial, e depois isso se consolidou com a Segunda Guerra Mundial. Por quê? As grandes potências estavam em guerra, né, em crise, e não tinham como fornecer carne para elas. E aí o Brasil passou a cumprir esse papel. Houve então um aumento da demanda significativo e o desenvolvimento de novos setores, da carne enlatada, da carne esterilizada, né? Houve um aumento do abate de maneira considerável e um desfalque do rebanho brasileiro. Inclusive houve uma intervenção do governo federal, né, nas exportações e a proibição do abate de fêmeas até que houvesse a recuperação do rebanho nacional. Por isso que até hoje na nossa legislação existe uma restrição, né? Olha, deve ser evitado, a juízo da inspeção, o abate de fêmeas no terço final da gestação. Justamente por quê? Porque houve essa escassez aqui em plena Segunda Guerra Mundial. E o nosso regulamento era de 1952, no pós-guerra. Até hoje nós temos na legislação essa questão de fêmeas gestantes, né? Essa colocação. Por quê? Porque já aconteceu de ter o rebanho desfalcado. Para quê? Para atender uma demanda de exportação. E, então, a indústria frigorífica brasileira, ela evoluiu. Tudo surge a partir de uma demanda, né? E a demanda foi justamente essa Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que fez o quê? Com que houvesse uma demanda muito grande por carne e, claro, esses grandes frigoríficos que se instalaram aqui no Brasil, trazendo tecnologia, né? Trazendo um conhecimento que nós não dispunhamos e que nós não dominávamos na época, que era esse aproveitamento total do boi, ok?
Bom, então com isso nós encerramos mais esse conteúdo e nós voltamos na sequência para continuar a nossa aula.